Domingão e eu tô de volta, minha gente. Estava em uma feira de investimentos em São Paulo, a Expert, tanto que como vocês, não sei, né? Eu estou me ouvindo com a voz da Iraci da Top Term vendendo cogumelo do sol, né? Porque realmente foram dias muito intensos, mas com palestras muito boas. Confesso que eu consegui acompanhar poucas palestras, porque a gente fica na função de girar, de conversar com a galera, mas teve uma palestra em específico que inclusive traz o tema do vídeo de hoje, que foi a palestra do Larry Summers, que é o ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos. E ele trouxe um ponto sobre a própria questão da recessão dos Estados Unidos. Saíram alguns dados importantes agora nessa sexta-feira sobre a taxa de desemprego e geração de vagas de emprego lá. E eu quero trazer isso para vocês porque isso começa a mudar um pouco a visão da questão de uma possível recessão nos Estados Unidos. E é importante a gente ficar atento ao que acontece lá, porque isso também acaba nos afetando aqui. Então me acompanhe até o final do vídeo, já se inscreva aqui no canal se vocês são novos por aqui e deixem o like de vocês, claro, para eu entender que todo esse conteúdo tá sendo importante para vocês também, beleza? Bom, pessoal, vamos começar falando sobre a própria questão da geração de vagas de emprego nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Nessa última semana, a gente teve a divulgação que os Estados Unidos geraram mais de 528 mil vagas de emprego. E aí você deve estar se perguntando, beleza, Bia, mas e daí? E daí, gente, que os Estados Unidos, eles estavam esperando a geração de 250 mil vagas. Então, foi um número muito maior do que eles estavam esperando, e isso traz a taxa de desemprego dos Estados Unidos de 3,6%, que já era muito baixo, para 3,5%. Só que qual que é o sinal de alerta sobre tudo isso? Porque até então esse é um dado muito positivo e esse é um dado muito bom. Mas o alerta que isso nos traz é justamente que na próxima reunião do FONC, é muito provável que a gente veja mais um aumento na taxa de juros norte-americanas e provavelmente vai ser um aumento um pouco mais pesado, ou de 0,75, como foi a última vez, ou até mesmo de 1%. E por que tudo isso acontece, né, gente? Porque eles não só estão conseguindo gerar mais vagas de emprego, eles não só estão conseguindo diminuir o desemprego, que realmente é uma taxa muito baixinha, mas eles também estão conseguindo aumentar a renda dos norte-americanos. Então, na comparação anual, a renda dos norte-americanos cresceu 5,2%. O esperado para esse mês de julho era um crescimento de 4,9%. Então até mesmo a geração de renda, né, o aumento também foi um pouco maior do que o esperado, e eles já voltam então a patamares pré-pandemia lá, né, em 2020 e tal. E esse é um ponto muito importante, porque teve uma fala do Larry Summers nessa Expert, né, no painel dele, que ele fala sobre a visão dele para o que está acontecendo e os ventos que estão mudando, que mudam inclusive a visão de uma recessão. Porque há poucos meses atrás, eu trouxe inclusive para vocês diversas falas, né, de vários analistas, políticos e gurus dos investimentos, muitos falando de uma recessão muito longa e profunda nos Estados Unidos. Só que quando a gente vê, por exemplo, essa geração de emprego e uma taxa de desemprego muito baixa, isso quer dizer que as pessoas elas estão empregadas, as pessoas estão conseguindo gerar renda e, consequentemente, a própria questão da inflação acaba sendo afetada, né? Porque você ainda mantém uma demanda ali relativamente alta. Então, até mesmo por isso que a gente está falando de um novo aumento da taxa de juros na próxima reunião do FONC. E o Larry Summers, ele trouxe, deixa eu mostrar para vocês, ele trouxe essa fala aqui, eu vou colocar só o recortezinho de um pedaço da fala dele, do painel dele. As I mentioned a moment ago, about what the price of that is. I think they are happy to pay the price of 4% unemployment. They're probably happy to pay the price of 4.5% unemployment. They might well be happy to pay the price of 5% unemployment to push inflation out of the system. But if, as I suspect, it takes much more than that, then it's going to be a much more difficult set of judgments. And that's why I think there is both stagflation risk and significant recession risk. And I think the less recession we have, the less recession we have over the next 18 months, the more stagflation risk we're running for 2 or 3 years from now. Então, dada toda essa situação que a gente está vivendo, quando você tem essa geração de emprego um pouco mais forte, um desemprego muito baixo, é mais difícil você realmente ver uma recessão tão profunda assim, porque as pessoas estão empregadas, porque as pessoas estão gerando renda, porque as pessoas estão consumindo. Só que na outra ponta, nós temos índices de inflação muito altos. Então, o que a gente tem? Mais de 9% para os Estados Unidos, o que é muito acima do que eles estão acostumados. Geralmente, eles têm uma inflação
quando tem de 2, 3% no máximo, então 9% está muito acima do que eles estão acostumados. Tanto que o que a gente começa a ver é justamente esse aumento na taxa de juros, e que, como eu trouxe para vocês, a gente pode ter novos aumentos. Como vocês podem ver, a gente teve por muito tempo entre 0 e 0,25, aí nesse último ano subiu rapidamente, né, para 2,75, e naturalmente a gente pode esperar uma taxa de juros acima de 3,5%, 4% talvez ali agora no curto prazo, né, até o final do ano, início do ano que vem. Não seria surpresa nenhuma, justamente por conta desses dados de desemprego. Apesar de você ter uma outra ponta, né, os dados de produção industrial, que andou um pouco de lado e começou a cair um pouquinho, ainda assim esse outro lado ele acaba falando muito alto. E tudo isso, inclusive, mostrou para o próprio Larry Summers, né, que se a gente continuar com esses dados, com essa taxa de desemprego muito baixa, é muito provável que a gente tenha uma recessão um pouco mais branda e um pouco mais curta. Só que se essa recessão for um pouco mais branda e um pouco mais curta, é muito provável que a gente não vá resolver, por exemplo, os problemas de inflação, que ainda estão muito altas e que não depende por hora somente da taxa de juros, porque a gente tem toda a questão da cadeia produtiva, né? Então, desde conflito entre Rússia e Ucrânia, que afeta a cadeia produtiva de algumas commodities, a logística de tudo isso, até mesmo lá na China com a política Covid-0, onde a gente também tem até hoje, né, problemas com os semicondutores e várias outras coisas, né? Então, o que a gente deve ver para os próximos 2, 3 anos, como o Larry Summers disse, né? Se a gente não tiver uma recessão um pouco mais profunda e que não parece que os dados estão indicando que isso vai acontecer, então a gente pode ver 2, 3 anos aí de estagflação, que nada mais é do que o país ele ter uma inflação alta e não ter um crescimento, não ter crescimento, né? Vai crescer ali algo muito próximo de zero ou não crescer. E aí tudo isso acaba afetando a economia norte-americana e acaba afetando basicamente todo o resto do mundo, porque não tem como a gente colocar os países em caixinhas, tudo é interligado, a gente exporta muita coisa para eles, a gente importa coisa deles também, então tá tudo muito correlacionado. Hoje, quando a gente olha aqui pro Brasil, e aí se eu puder dar os meus 10 centavos de contribuição, os meus pitacos, vamos dizer assim, sim, eu acho que essa visão pros Estados Unidos, né, mudou essa questão da recessão, né, realmente alguns dados talvez não estão mais apontando para uma recessão tão longa e tão profunda como muitos diriam, e olhando aqui pro Brasil, nós tivemos inclusive recentemente, né, mais um aumento da nossa taxa de juros, agora para 13,75%, e eu acho que a gente eu acho que sim, eu acho que a gente chegou no finalzinho ali da nossa curva de juros, eu acho que a gente deve meio que parar por aí, e ao contrário do que está acontecendo em outros lugares do mundo, a gente já começa a ver a curva da nossa inflação olhando um pouquinho mais para baixo, né? Enquanto os outros ainda estão subindo, estão com dificuldade de resolver essa situação. Aqui no Brasil, ainda que a gente comece a ver alguns dados melhorarem, a gente ainda tem que ficar de olho no que acontece lá fora, porque tudo isso pode nos afetar aqui também. Mas falando da nossa taxa de juros em si, como eu disse para vocês, eu acho que a gente chegou ali naquele finalzinho. E aí até teve uma pergunta muito interessante que eu recebi no Instagram, que foi o seguinte: mas Bea, você não acha que a gente pode ter mais aumentos nessa nossa taxa de juros depois que passar o final do ano, depois que passarem as eleições e talvez, né, algumas medidas da PEC, né, dos combustíveis e tal, elas caírem, porque algumas só valem até o final do ano e aí talvez os combustíveis podem voltar a subir? E eu acho que não, esses seriam, em tese, os meus 10 centavos, tá, gente? Por quê? Quando a gente tem um aumento na taxa de juros, como a gente teve do ano passado para cá, de maneira muito rápida, nós saímos de 2% para 13,75%, existe um delay até você subir essa taxa de juros e ver um efeito na economia, que às vezes vai aí de 8 a 12 meses. E eu acho que quando chegar lá no final do ano, a gente já vai estar sentindo o efeito desse aumento na taxa de juros, porque você encarece o preço do dinheiro, né? Então, taxa de juros mais altas, os financiamentos, os investimentos, né, para, enfim, negócios e tal, o preço desse dinheiro fica muito mais caro, então não é tão acessível assim para todo mundo. Em tese, você vai tentar controlar aí um pouco essa questão da demanda, né? Mas o que acontece? Então, olhando por esse lado, eu acho que a gente vai começar a ver um efeito dessa taxa de juros nos outros pontos, né? Na cesta em si do IPCA, que não é só combustível. Então, por mais que talvez a gente possa sim ver a ponta dos combustíveis voltar a subir, talvez o restante ele pode estar se encaminhando para uma possível melhora. Então, acho que essa taxa de 3,75% a gente deve manter ela ainda por um período, e quando a gente fala, por exemplo, de 2023, eu ainda acho que a gente vai ter uma taxa de juros alta. Não quero dizer que vai ficar nesses 3,75, a gente pode ver alguns cortes conforme a situação ela vai melhorando, mas ainda assim eu acho que a gente vai passar aí o ano de 2023 com uma taxa de juros relativamente
alta. E é claro que isso é, em tese, um problema, não pro lado dos investidores, porque muito provavelmente se você está investindo em renda fixa ou se você tem algum ativo, né, na sua carteira que tem indexado ao IPCA, você provavelmente está ganhando muito dinheiro, mas uma taxa de juros alta e que fica por um período um pouco mais longo, isso mais uma vez pode estrangular em partes a economia, e aí a gente também pode viver um período de estagflação que seria algo muito parecido com o que pode acontecer e que parece que tudo está indicando para que isso aconteça nos Estados Unidos. Mas basicamente, esses são só os meus 10 centavos. Eu acho que o que o Larry Summers ele disse faz muito sentido e é importante a gente estar atento a tudo isso, não porque necessariamente a gente vai mudar a nossa estratégia de investimentos, mas simplesmente para a gente saber o que esperar e nos prepararmos, né? Eu sempre gosto de repetir uma frase para vocês que é: espere pelo melhor, mas esteja preparado para o pior. E parece que hoje tudo indica para esse cenário que a gente está trazendo hoje. Claro, isso pode mudar se acontecer algo muito inesperado. A gente não sabe, por exemplo, se o que está acontecendo lá em Taiwan com a Nancy Pelosi, tal, se isso pode escalar ou virar alguma outra coisa. Mas, dado os dados que nós temos hoje, parece que é para esse caminho que a gente está se encaminhando, né? E principalmente quando a gente fala dos Estados Unidos. Talvez uma recessão um pouco mais curta e branda. E aqui eu tô falando da recessão que eles consideram recessão, não a recessão técnica, né? Que são 2 meses de PIB negativo. E aí, depois, posteriormente, talvez um período aí de estagflação e talvez um período de estagflação aqui para o Brasil também. Não seria nenhuma novidade, mas isso são apenas exercícios de futurologia, mas ao mesmo tempo, óbvio, olhando os dados que a gente tem hoje, a gente só vai saber se isso efetivamente vai acontecer depois que acontecer. Mas por hora, a gente traz todas essas informações pra gente entender mais ou menos o que esperar e se acontecer, nós não sermos pegos de calça curta, beleza? Bom, pessoal, o vídeo de domingo basicamente era essa a resenha. Eu acho que ir, por exemplo, nessas feiras, apesar de eu não ter conseguido curtir tanto assim algumas palestras, vi da Serena Williams, vi da Theresa May, o Larry Summers eu consegui ver ali alguns highlights, Howard Marks também, mas eu acho que é muito interessante porque a gente começa a ver a visão dessa galera e muitas vezes são visões diferentes e tudo isso traz aí às vezes alguns pontos que a gente não estava prestando atenção, tanto que hoje eu trago inclusive essa mudança de visão, né, para essa questão da recessão, que até então, alguns meses atrás a gente falava uma coisa, tudo mudou agora, tudo não, né? Mas algumas coisas mudaram agora e a gente começa a olhar um período de recessão um pouco diferente do que a gente estava falando, né? Mas enfim, gente, era isso, tá? Já me estendi demais nesse domingo, vou deixar vocês viverem e aproveitarem, então, o dia de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram agora até o final do vídeo e não deixaram um like, façam isso e eu vejo vocês, então, no próximo vídeo aqui do canal.